aos nossos exercícios e a todo o assunto que nós estamos trabalhando em relação aos pronomes demonstrativos e também o uso das referências nos textos. Então a gente vai continuar aqui com a, a parte de exercícios mesmos, vendo a parte de texto e o demonstrativo com essas referências. Então aqui a próxima questão, né? Então ele dá aqui esse pequeno texto e depois ele dá essa referência aqui, né? A palavra des refere-se a. E aí a gente tem que buscar isso aí no texto. Então, qual é a primeira coisa a se fazer? Você ir para as alternativas. Então, você vai para as alternativas e procura os trechos dessas alternativas no texto. Ok? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, então, se a gente pudesse estabelecer uma mecânica que a gente vem vendo desde a aula passada. Então, a gente tem uma mecânica aí para essas questões que seria, talvez na aula passada não tenha ficado muito claro isso aí, mas nessa aula eu vou tornar um pouco mais claro para que você tenha um passo a passo para poder fazer essas questões, certo? Que vai pedir um pouco dessa referência e, como eu já falei, vai pedir também vocabulário, né? Então é o que vai ser exigido aí de você. O que acontece, né? Agora a gente vai fazer um passo a passo em relação a como essas questões elas funcionam, e aí eu quero que você acompanhe, certo? Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? A gente está fazendo aqui essa questão 6. O primeiro passo é você ir para as alternativas. Você vai para as alternativas para você poder fazer a sua questão. O segundo passo é encontrar o pronome no texto. Então você vai encontrar esse pronome aqui, ó, que ele está destacando, onde é que ele está localizado no texto. Aí agora você vai ver o sentido em que o pronome se refere, né? Mas antes de ver esse sentido, tem mais um passo aqui, que é você localizar cada um dos trechos. No caso, você vai ver se esses trechos estão antes ou depois do pronome, desse pronome que você encontrou aí no texto. E aí depois você vai ver o sentido a qual o pronome se refere, que já é a resposta da nossa questão, certo? Então, nosso primeiro passo foi para as alternativas, que é essa daqui. Algo interessante também é você localizar cada um dos trechos. Uma dica aqui para esse terceiro passo é utilizar palavras-chave que estão nas alternativas e estão também no texto. Então agora você vai ver isso na prática. Então vamos lá. Então o primeiro passo é você ir para as alternativas, que são essas aqui. Aí depois você vai encontrar o pronome no texto, que o pronome é esse. Aí eu vou localizar esse pronome no texto. Onde é que ele está? Ele está aqui, ó. Eu sei que é um texto um pouco maior, mais grandinho, mas a gente consegue localizar ele não com muita dificuldade, né? Ele está logo aqui na antepenúltima linha do texto. Ok, aí agora eu vou localizar esses trechos aqui. Aí como é que eu vou localizar esses trechos? Eu vou utilizar as palavras-chave que estão nas alternativas e estão também no texto. Ou seja, molecular biology. Onde é que está esse nome aqui, molecular biology? Está aqui, ó. Então esse nome está aqui e ele está antes do this.
Beleza. Por que eu falo antes e depois? Normalmente, o pronome, como eu já falei, né, o pronome demonstrativo vai fazer uma referência a coisas que vieram antes dele. Por quê? Porque ele faz uma referência. Já aconteceu em uma das questões que a gente fez, em que o pronome ele fez uma referência a uma coisa que vinha depois. Mas mesmo assim dependia de uma informação que veio antes, certo? Então, a ideia é que você olhe antes mesmo e foque no que tem antes, para que você consiga capturar o sentido a qual aquele pronome se refere. Tá ok? Então, vamos lá. Molecular Biology está aqui. Então, essa palavra que está aqui na letra A está aqui e está antes do this. Aí, vamos lá. Outra palavra aqui. Gradual Unforeseen Effect. Aqui tem, ó. Tem esse gradual e tem esse unforeseen effect também. E está antes do this. Pronto, então a maior probabilidade de resposta vai estar entre a letra A ou a letra B, que eles vêm antes do this. Agora ele complicou um pouquinho porque o this veio mais pro final, né? Aí pode ser que tenha muita coisa antes, porque tem muito texto antes. Mas mesmo assim, vamos olhar. Aqui, ó, Medical Scientists. A Medical Scientist está aqui, está antes. Study of Basic Mechanisms of Life. Isso está antes? Tá. Aqui é Basic Mechanisms of Life. Ok. Study of Disease and Death. Disease and Death também está antes. Então, tudo veio antes aqui. Então, a gente vai ter que realmente analisar agora para o sentido ao qual o pronome se refere. Então, eu vou precisar traduzir o máximo possível, certo? Então, aí, esse último passo ele realmente vai puxar um pouco mais de vocabulário, certo? Então, tenta traduzir aí, tenta fazer a questão, seguindo esse passo a passo que eu dei, e depois continua aqui comigo. Tentou? Pronto, então vamos lá. Então, agora a gente vai traduzir. Então, The Rise of Molecular Biology. Uma dica, quando você estiver fazendo as traduções, você ver essas palavras que parecem com o português. Inclusive, em relação ao vocabulário, eu vou dar essas dicas aqui para vocês agora. Tem muitas dicas lá na página do curso TED no Instagram. Eu recomendo que você vá lá, porque lá também tem muitas dicas boas. Inclusive, eu vou abrir aqui justamente esses posts que tem lá, e lá você vai poder revisar, certo? Então, é muito importante que você saiba dessas dicas, porque elas vão facilitar a sua vida em relação ao vocabulário no inglês. Aqui, ó. Palavras terminadas em "al" em português têm a mesma escrita no inglês. Então, por exemplo, ó, a palavra collateral, natural, casual, formal, superficial. Aí eu coloco aqui também, essas palavras vão ter a mesma escrita no português sempre? Nem sempre. Que, por exemplo, nacional e national. Então, essas palavras que eu apresentei aqui, elas têm a mesma escrita e também o mesmo significado. Então já é uma dica muito boa. E o sentido permanece o mesmo? Na maioria das vezes sim. E a pronúncia é a mesma? Aí eu coloquei aqui, não, né? Não necessariamente. Então, a ideia de vocabulário, a primeira aqui é essa, certo? É a primeira dica em relação ao vocabulário que eu tenho para dar para vocês. Tem uma que eu já dei, foi na aula passada, e eu quero passar aqui com vocês através desse post, que também está lá na página do curso TED, que são palavras terminadas com essa terminaçãozinha aqui, ó, shan. No inglês tem como a terminação são, no português. Então aqui, ó, por exemplo, a palavra action, ação, addition, adição, option, opção, position, posição, solution, solução. Então, vê como a dica economiza uns neurônios no seu cérebro, né? Você seguindo essas dicas, você tem muita palavra aí já que dá para você pegar. Aí aqui tem explicando como é a pronúncia, mas isso você não precisa se preocupar. E aí pode acontecer de ter algumas exceções, né? Como essa palavra aqui, caution, que quer dizer cuidado, e motion, que quer dizer movimento. Então, é preciso ter um pouco de attention para dar aquela conferida, né? Então,
é uma dica que também te ajuda bastante em relação ao vocabulário, ok? Tem outro também aqui que eu trouxe, que são as palavras terminadas em mente. Essa terminaçãozinha aqui, mente. Ó. Então, as palavras terminadas em mente, elas vão ter esse comportamento aqui, ó. To develop, que é desenvolver. Se você joga o mente, aqui é o verbo, né? Então fica o substantivo, development, ou desenvolvimento. Aí entra o mesmo raciocínio para esse verbo aqui, ó, to move, que é o verbo mover. Aí movement, movimento. To pay, que é o verbo pagar. Payment, pagamento. Aqui, ó, to judge, que é julgar. Judgment, julgamento. To manage, que é gerenciar. Management, gerenciamento. To treat, que é o verbo tratar. Treatment, tratamento. E aí, a gente tem que entender que também tem exceções, mas são poucas. Você vê que as exceções que eu trouxe são poucas, né? Tem essa daqui, ó, que é o verbo to employ, que é empregar, employment, emprego. Mas a ideia que eu queria transmitir para você é que na maioria das vezes vai ter esse final mento, no final, crescimento, e vai vir de um verbo, né? A origem vem do verbo, e vai, quando chegar com esse mento, vai virar o quê? Um substantivo, ok? Beleza. Então, uma outra dica muito importante também que está aqui, em relação ao vocabulário, é que geralmente substantivos terminados em ti, no inglês, tem como terminação dade, no português. Então, por exemplo, aqui, ó, city, cidade, velocity, velocidade, simplicity, simplicidade, naturality, naturalidade, e capacity, capacidade. Então é outra dica muito importante. Bem, e tem também as palavras que parecem ser um significado no português, mas não são. E essas eu preciso que você de fato também anote, porque são chamadas de falsos cognatos ou falsos amigos. Então, você precisa saber que elas existem e precisa saber o máximo possível delas para ir para a sua prova e não ser enganado em relação a algumas respostas, porque infelizmente, na verdade, eles acabam testando muitos alunos, né? Muitos candidatos dessa forma, jogando essas palavras para poder saber se o candidato sabe ou não. Aqui, essa palavra eventually, ela parece ser eventualmente, mas na verdade é finalmente. Aqui, office, parece a palavra, ofício, mas na verdade é escritório. To realize parece o verbo realizar, mas na verdade é o verbo perceber. E por aí vai, ó. Company, policy, retire. Eu sugiro que você pause o vídeo e anote essas palavras, certo? Importante. Se quiser anotar o que ela parece ser e o que ela é, fique à vontade, mas você precisa saber o que ela é, certo? E aqui tem outras também. Pausa o vídeo aí e também anota elas, importantíssimo. Então fiz questão de parar aqui um pouco para poder abrir o post mesmo para mostrar para vocês. Não sei se vocês vão ter tempo hábil para poder parar e ir lá no Instagram. Então você vê a importância, né, desse conteúdo porque é valioso. E aqui tem outros também. E aí você anota, certo? Para a gente ganhar tempo. Ok, então beleza. Entendendo isso, agora a gente vai para o nosso texto. Aqui, ó, uma palavra que foi dentro da dica que a gente passou. Gradual, medical, são palavras que parecem com o português tem aquele final al. Aqui, ó, de fato, tem a ver com cientistas médicos. E aqui, gradual é gradual, é a mesmo significado. Ok? Molecular também é uma palavra que parece com o português e biology também. Então é biologia molecular. Então é isso que quer dizer aqui. Então, aí agora a gente está buscando traduzir o máximo de palavras possíveis para a gente conseguir ver
com o que esse this aqui ele vai se referir, certo? A gente está trabalhando isso. Então vamos lá. A ascensão, the rise quer dizer a ascensão da biologia molecular, since quer dizer desde. Eu sugiro que você anote essa palavra. Não se preocupe não que eu vou destacar aqui as palavras que você tem que anotar e focar em questão de significado, certo? Algumas você vai pegar pelas dicas e outras eu vou fazer questão que você anote mesmo aí no seu caderno. Since quer dizer desde os finais de 1950, dos anos 50. Late tem esse significado de tarde, certo? Então aqui, nesse sentido, ele está jogando como se fosse os tardios anos 50, né? Então seria lá para o final dos anos 50. Tem tido aí ele coloca aqui, né? Um gradual e quite unforeseen effect. O que quer dizer esse unforeseen? Então, às vezes vai acontecer de nem o teacher saber o significado das palavras, então a gente vai lá para o dicionário, né? Unforeseen, para poder traduzir. Quer dizer imprevisto. Então, efeito imprevisto, né? Então ele está falando que tem tido um efeito imprevisto, muito imprevisto e gradual. De quê? De turning the eyes of medical scientists increasingly toward the basic mechanisms of life, que é virar os olhos dos cientistas médicos de uma forma maior através dos mecanismos básicos de vida, preferindo doenças e mortes. Então, of course, que quer dizer claro, this has always been, isso tem sempre sido uma orientação de todos os que não são médicos biologistas. Studying growth, que quer dizer o crescimento dos estudos, reprodução, nutrição, ou qualquer outras dessas características compartilhadas por todas as coisas que são vivas. Ok, então toda essa questão aqui, ó, this, está se referindo ao quê? Ao que está sendo dito anteriormente. Então, o que ele está dizendo anteriormente aqui, né? Que a ascensão da microbiologia molecular nos finais dos anos 50 tem tido um efeito imprevisto e gradual de virar os olhos dos médicos cientistas, com esse termo aqui, ó, de uma forma maior, que eu acredito que isso aqui significa isso mesmo, deixa eu ver, só para confirmar, increasing, é uma palavrinha diferente, né? Cada vez mais, é isso mesmo. Cada vez mais através dos mecanismos básicos de vida, rather than disease and death. Rather than tem esse significado de ao invés de morte e doenças. Então, e aí ele trata, né, que então, se é ao invés de morte e doença, então ele trata aqui o restante, né, só para confirmar depois do desse. Então, se eles vão para os mecanismos básicos de vida, ao invés de morte e doença, não tem como a minha resposta aqui dizer que é um estudo das mortes e doenças. Então, a minha resposta ela tem mais a ver com o que está mais próximo do desse. Lembra disso também, né? Que é uma dica muito importante aqui para essa mecânica das questões, que eu vou colocar aqui dentro desse passo 4. O termo de referência, vou colocar aqui normalmente, está mais próximo do pronome. E você consegue até notar isso, né? Se a gente for meio que confirmar isso.
Porque, ó, Molecular Biology está lá em cima. Gradual Unforeseen Effect está para cá. Medical Science está aqui. E Mechanisms of Life está por aqui, ó. Basic Mechanisms of Life. Disease and Death está aqui, que é o mais próximo do Daisy. Só que aqui ele está dizendo que ao invés disso, então não tem como ser isso não. Então vai ser o quê? Isso aqui. Ok? Então, se você quer pôr em uma questão de probabilidade, então normalmente o meu pronome ele vai fazer uma referência a um termo que está mais próximo a ele e dito anteriormente, certo? Se assim, na pior das hipóteses, você não conseguir traduzir muita coisa, na pior das hipóteses, você não conseguir traduzir de jeito nenhum. E você, mesmo traduzindo, não entender o sentido, você pelo menos arrisca. Você arriscando aqui, ó, nessa questão, ou nessa, você iria estar com 50% de chance. Por quê? Porque são os dois termos que mais estão próximos do desse, certo? Então, só pondo aí essa questão das dicas, o quanto elas meio que facilitam mais da sua vida, né? Em relação ao termo, a resposta, perdão. Ok. Beleza. Então, agora a gente vai para a 9. A 9, ela trabalha um pouco mais com a questão da concordância, certo? Só que eu queria fazer mais uma questão aqui com vocês, referente a essa questão das referências mesmo. A gente vai trabalhar mais com essa questão da referência mais pra frente aqui, quando a gente falar de outros pronomes também, certo? Mas, vamos lá, vamos ver então a concordância, aí depois a gente volta para essa questão das referências, certo? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente refazer essa questão aqui, certo? Só para fixar mais então a mecânica das questões. Ok? Então vamos lá, vamos para a 9 então, que é questão ligada à concordância. Então ele pergunta aqui, qual a forma correta? Lembrando que eu vou ter que focar, quando eu estiver falando a respeito de concordância, eu vou focar nos pronomes, os verbos também, e os substantivos, porque o substantivo é o que vai, na verdade, reger toda a frase, né? Ele é que vai ditar as regras, ele é como se fosse realmente o líder. O substantivo é o líder da frase e os pronomes e os verbos vão seguir a dança conforme o substantivo, ok? Então vamos lá. Qual é o meu substantivo aqui, logo de cara? E assim, quando eu falo substantivo, eu falo que eu preciso focar no sujeito da frase, certo? Então, aquilo que pratica a ação, e normalmente ele vem no início. Se for uma ordem direta, que é o que normalmente mais acontece, certo? Ok, então, de cara logo, eu vejo que as minhas alternativas, ela tem uma ordem. Não sei se vocês estão percebendo aqui. Primeiro está vindo pronome, e esse pronome, logo de cara, é um pronome demonstrativo, né? Para perto ou para longe? Essa é a minha pergunta, né? Você precisa também parar um pouquinho para pensar nisso, que possa ser que o sentido faça referência a isso. Isso aqui é um pronome de perto, né? E aí, de novo, aquela dica que eu já falei, ó. Seu concurso, ele não vai ser tão... Às vezes acontece, mas na maioria das vezes não. Ele não vai ser tão burro de jogar para você a alternativa certa logo na letra D. Por quê? Porque, veja, a letra A, a letra B, a letra C, a letra E começam praticamente da mesma forma, tá vendo? Então, são alternativas que começam muito iguais, elas estão muito parecidas. Então, sua resposta vai estar girando em torno dessas que estão mais parecidas, entende? Não a que está diferentona. Então, você já elimina logo de cara, só com essa dica aí, a letra D. A letra D já não entra, certo? Então, veja, ó,
essas quatro alternativas que sobraram, elas começam da mesma forma. Inclusive o verbo principal, que é o que vem depois de book, ele também está da mesma forma, ok? Então, eu preciso focar no que vem depois, certo? Book, você já deve saber o que é, né? Tem uma frase bem famosa que é The book is on the table, que é essa daqui, ó. The book is on the table. É que quer dizer o livro está sobre a mesa. Então, book quer dizer livro, certo? O verbo tell, se quiser anotar, aqui eu só falei, peguei essa frase só para dizer que book significa livro. O verbo tell, to tell, ele está conjugado aí com esse S, né? É o verbo dizer. A gente vai entender mais tarde por que ele está com esse S aqui. Pronto. E aí, nas minhas alternativas, tem umas que tem esse me e tem outras que não tem o me. E o que é esse me aqui? A gente já estudou sobre ele. É um pronome objeto. Então, não sei se você está lembrado, se refere ao pronome sujeito I, que é eu. Então, se você tiver aí a sua tabelinha de pronomes, pronome sujeito, pronome objeto, esse aqui é um pronome objeto. Quer ver? Confira aí. Então, se eu fosse traduzir, né, eu diria: esse livro diz a mim. Então, tem uns aqui que tá com isso e tem outros que não tá, ok? E aí, a gente tem esse long aqui, the river. E aí, qual é a minha dica, a minha próxima dica? É você focar naquilo que você sabe. O que é que eu sei? Eu sei verbo to be. Olha o verbo to be aqui, ó, aparecendo. Tá percebendo aqui ele conjugado? E aí eu já vou facilitar muito minha vida. Por quê? Porque eu já confirmo que de fato a letra D está errada. Rivers quer dizer rios. É um substantivo. Rivers. Ele está no plural aí, né? Quer dizer rios. Então, se ele está no plural aqui, o meu verbo to be ele precisa estar conjugado no plural. Eu pensei que estava errado aqui, não, mas está certo. Aqui o verbo to be está concordando. Mas de qualquer forma, se tivesse alguma concordância com o verbo to be, que o substantivo estivesse no singular e o verbo to be no plural, ou o contrário, então estaria errado, certo? Então, o que você vai precisar ver aqui agora é de fato o que está aqui no meio, que é esse how long ou as long, tanana. Então, é isso que você vai precisar focar, certo? Aí, de novo, aquela dica, né? A minha única alternativa que está diferentona aqui é a letra A. Então, assim, se fosse por seguir nessa dica, eu já eliminaria a letra A. Por quê? Porque a B, ó, a C e a E já está mais certinha nesse sentido, né? De colocar how long e how long. Ok. Normalmente, quando o verbo é o verbo to tell, aí já entra um pouco de assunto relacionado ao verbo que você ainda não recebeu explicação. Ele diz, e quem diz algo a alguém, certo? Então, nesse caso aqui, esse alguém sou eu. Por isso que está entrando aqui o pronome objeto. Tells me, e é o que deve entrar mesmo. How long quer dizer, eu acho importante você anotar essa expressão, how long. How long quer dizer o quê? Quão longo. Quão longo. Quão longo o rio é. Então é isso aqui que diz a letra E. Então, de todas as respostas, a melhor aí é a letra E mesmo, certo? E aí, this book tells how long the river is. Certo? Tells, aqui tells para quem? Diz para quem? Então precisa
ter alguém aqui para que isso que o livro diz a quem? A alguém. Então, mas por que não é a letra A? Porque de fato a expressão não é as long, a expressão é how long. Então essa expressão as long aqui não faz sentido não, certo? E a gente vai aprender mais sobre esse how long mais pra frente, mas o que eu queria trabalhar aqui com você é essa questão da concordância com o verbo to be, que é algo que você já sabe, e com os pronomes, certo? Então veja aqui só como o pronome está se comportando. É substantivo no singular, vou pegar aqui pela alternativa certa. Na letra E. Foca na letra E agora. Substantivo no singular, pronome no singular. Aqui o verbo to be está no singular, o substantivo também está no singular. Quanto ao resto, eu só quis dar um que a mais para trazer a resposta para você conheça, para que você saiba, e a gente vai aprofundar mais nisso, certo? Então essa questão foi mais para trabalhar a concordância junto com você, tá ok? Então é isso aí, então vamos prosseguir aqui. Na 10. A 10, ela pede para assinalar a alternativa que corresponde à sequência de pronomes que mais adequadamente completam a sentença. Então, vai entrar também aí um pouquinho de concordância, algo que a gente já viu anteriormente, e misturar junto com o pronome demonstrativo também, que é a nossa última alternativa. Ok? E o pronome demonstrativo, ele se refere a algo que foi dito anteriormente, normalmente. Mas, possa ser que se refira a algo que venha depois. Então, é isso que a gente vai precisar colocar aqui. Ok? Ok, então vamos lá. Quais são as minhas alternativas? Aqui, logo para esse primeiro espaço. Logo de cara, eu vejo que tem uma palavra depois desse espaço. Ok? Então, o pronome que vai se encaixar aqui a gente já sabe. É um pronome possessivo adjetivo, certo? Então ele vai dar característica a essa palavra que vem depois, que é um substantivo, que eu acredito que você já sabe que animal é esse aqui. É um gato, né? Então, o gato normalmente é posse de um ser humano ou de uma outra coisa? É de um ser humano. Por quê que eu estou fazendo essa pergunta? Porque aqui, ó, é um pronome possessivo adjetivo referente a coisa. E aqui é um pronome possessivo adjetivo referente a um ser humano, uma pessoa, um homem no caso, né? Então, se você tiver sua tabelinha aí, eu sugiro você pegar. Então, nesse caso, as minhas duas únicas alternativas podem ser ou letra C ou letra E. Então, veja que já ajudou bastante, né? Só o fato de você saber disso, parar um pouco para raciocinar em relação a essa palavra aqui. Então já te deu 50% de chance de você acertar a sua questão. E aí, tem verbo to be aqui, então o gato dele é ou está sick. O que é a palavra sick? Que eu recomendo que você anote, porque isso é da área da saúde. Sick quer dizer doente. Então o gato dele está doente. Aí entra essa outra palavra aqui que é because. Because. Que quer dizer por quê. Para você justificar. No inglês é até uma dupla, né? Para todo why tem um because. Why é um porquê, só que usado para pergunta. E esse aqui é um porquê usado para resposta. Então, porquê. E aí vem o quê? Aqui vem um outro espaço. Se eu estou falando que o gato dele está doente, porque aí eu vou começar a justificar. Então vai fazer sentido essa minha justificativa aqui, ó, já começar com um pronome possessivo ou um pronome sujeito. Um pronome sujeito. Por quê? Porque eu vou começar a explicar o que foi que aconteceu. E aí eu vou dizer que quem? Que ele quem? O gato. Aí vem uma ação aqui, ó, logo em seguida. Aí já entra o passado, o verbo to eat, que é o verbo comer.
O passado desse verbo é ate. Certo? Aqui é o past, passado. Então, ele comeu. E aí, eu vou já saber qual é a minha resposta. Só por esse raciocínio de pronomes, eu nem preciso me preocupar tanto com o pronome demonstrativo, né? Mas, mesmo assim, já ajuda. Sabe por quê? Porque aqui, ó, já tem o meu espaço. E o meu pronome demonstrativo, se eu tivesse começado aqui, ó, do terceiro espaço, eu já praticamente também teria a minha resposta, né? Ou confirmaria a minha resposta. Se eu não soubesse o que era para se encaixar aqui nesse espaço, né? E eu viesse para cá. Por quê? Porque o meu pronome demonstrativo, ó, ele vai fazer uma referência ao que está lá. Não sei se você lembra dessa palavra aqui, ó, there, quer dizer lá. É até uma palavra que anda em dupla, né, com a palavra aqui, que é here. Aí muda só uma letra, né, daqui para cá. Então, se é lá, não faz muito sentido eu colocar um pronome de perto, mas faz sentido eu colocar um pronome mais ligado a longe. Então, algo que já confirma que a minha resposta de fato é a letra E. Tradução da frase: o gato dele está doente porque ele comeu aquela... Aí entra aqui, spoiled food. Food é comida, né? Tem até o iFood, fast food. É uma palavra que dá para você associar ao vocabulário aí, com palavra já conhecida. Food quer dizer comida. E o que é spoiled? Spoiled é estragado. Então, aqui traduz como mimado, mas uma das traduções também é deteriorado, estragado. Então, that spoiled food over there, que quer dizer ali, lá. Então, over there tem esse sentido de lá. Ok? Então, nossa resposta aqui na décima é a letra E de elefante. E aqui algo que está lá no livro, que nós estamos utilizando o índice dele para nos nortear em relação aos assuntos. E agora a gente vai ver a questão dos pronomes sujeitos para fazer essas referências dentro do texto. E um dos pronomes que mais aparecem é o it. Então, a gente aprendeu que o pronome it é utilizado, como está dizendo aqui no texto, para objetos e animais. Então, ele pode ser traduzido tanto quanto ele ou ela. Só que esse pronome, ele tem outras funcionalidades, certo? Então, se a gente não entender isso, a gente acaba tendo problemas mesmo enquanto a gente está fazendo as questões, certo? Então, é diferente do português, comparado com o inglês. Por exemplo, aqui, ó, às vezes vai acontecer de ter um sujeito ali que não foi determinado, certo? Então, que sujeitos são esses, Michael? São frases que não possuem sujeito, como, por exemplo, fenômenos da natureza. Está chovendo agora. Então, como é que eu coloco isso em inglês? Eu simplesmente escrevo a minha frase: It is raining. E o verbo chover é o verbo to rain. Então, it is raining now. Então, isso aqui é um presente, passado contínuo. Isso aqui é um presente contínuo, né? Porque o verbo to be está no presente. Então, está chovendo agora. Isso aqui é um fenômeno da natureza. Não tem sujeito. Ah, mas é a chuva. Não. Subentende-se que tem uma chuva ali, mas não tem sujeito essa frase, né? Então, é o que acontece aqui também, ó. It is necessary to pay taxes, é necessário pagar impostos. It becomes economically worthwhile to use them, torna-se economicamente viável usá-los. Então, vejam, são todas frases que não têm sujeito, mas que eu uso o it, ok? Então, é necessário a gente compreender isso também, ok? Então, a gente vai fazer algumas questões também, o uso dos pronomes para referência no texto, agora usando os pronomes sujeito.
A gente fez isso usando os demonstrativos e agora, dentro dessa mesma pegada, a gente já entra também com o sujeito. Isso aqui aparece demais nas questões de concurso, então a gente precisa estar ligado nisso aí. Então o texto aqui é dado e qual é o meu primeiro passo? Ir para as alternativas. Depois que eu vou para as alternativas, eu vou procurar o pronome no texto. Então, revisando aqui essa mecânica, se você não anotou, sugiro que você anote, que essa mecânica aqui é fundamental para que você entenda como fazer as questões que trabalham com o uso de pronomes para referência de textos. Então, vou para as alternativas, depois eu encontro o pronome no texto. Aqui a questão ainda te ajudou, porque ela destacou o termo, né, que tem a frase, na verdade, onde está esse pronome. E aí depois eu localizo cada um dos trechos antes e depois. E aí eu posso utilizar as palavras-chave que estão nas alternativas e estão também no texto. Então, vamos lá. Então, o meu it está onde? Está aqui, ó. Ele está bem aqui. She returned it to the tall, dark, young man. Ok, então, quais são as palavras que vêm antes aqui? Smile, vem antes? Não. Sock, vem, olha aqui, ó. Laundrette, vem. Laundry, não. Machine, também não. Então, smile vem depois, tá vendo? Smile tá depois. Machine também tá depois. E laundry. Laundry, eu não vi laundry ainda aqui nesse texto. Mas, se você achar laundry, enfim. De qualquer forma, muito provavelmente vai ser ou a letra B ou a letra C, certo? A gente seguir na regra. Se você não conseguisse traduzir nada, não conseguisse, né, que eu vou fazer a tradução aqui já, a gente já vai partir para esse passo. O seu chute mais próximo seria a palavra que está mais próxima do it, que é laundrette, que é essa palavra aqui. Então, letra C. Vamos agora conferir pela tradução para ver se vai ser ela, certo? Mas, se não for, estamos em dúvida entre a letra B e a letra C, certo? Possa ser que essa mecânica falhe em algum momento, sim, mas ela, na maioria das vezes, não falha. Por quê? Porque faz sentido, entende? Faz sentido a gente segui-la, entende? Então, vamos lá. Achei a palavra laundry aqui, ó. Laundry está no título. Então, o que ele trata aqui, ó? Sim, só também reforçando algo. Para não ficar só no chute, né, que não é o mais indicado, mas em último caso você vai para o chute, seguindo a lógica da mecânica, da questão, você associa aqui o it, ele tem que, nesse caso aqui, ó, ele está como pronome objeto, ele tem um sujeito aqui, um pronome sujeito, e depois vem um verbo que está no passado, tem esse ed no final, é um verbo to return, esse verbo aqui, ó. Lembrando que isso aqui é os comentários, o verbo é to return, que é retornar. O it vai se referir a uma coisa, né? Então a gente já também pode associar isso. Então a gente tem que se ligar nesse sentido também, ok? Vamos lá. Então, love among the laundry, que é isso? Amor entre the laundry, o que é laundry? Eu acredito que tem relação com roupa de lavar, máquina de lavar, mas vamos traduzir aqui. Nesse momento você tem que pegar seu dicionário, viu? Lavanderia, pode também significar lavanderia. When Sally found a man's stripped sock, então quando a Sally encontrou a man's stripped sock, que é isso? A man's stripped sock, uma meia listrada de um homem, curled among her clothes, que é enrolada entre as roupas dela, at the laundrette, ou seja, aqui at é um localizador, né? Na laundrette,
She returned it. Então, she returned it está significando o que aí? She returned it. Ela retornou, ela devolveu. Ela devolveu o que? A meia. Por quê? Porque é o sentido que faz mais sentido aí. E o que é esse laundrette aí? Laundrette. Lavanderia. Então não faria sentido colocar aí como lavanderia, até porque, enfim, teria duas opções para lavanderia aqui, né? Mas enfim, a ideia é focar realmente no SOC. Então veja como isso já te ajudou, só você ter seguido a mecânica das questões, você já ficou com duas opções para acerto. E se você chutasse, né, digamos assim, entre a C ou a B sem ter traduzido, você teria 50% de chance de acertar. Mas no caso, traduzindo, você vê o quanto ajudou. Então você vai para o último passo aqui, digamos assim, se é o que no último passo aqui, digamos que tem um outro aqui que é traduzir o máximo de palavras possível para captar o sentido. Pronto. Ok? Beleza. Então, próxima aqui, alternativa é essa. Vamos lá. Temos o texto e aí eu preciso saber ao que o it se refere. Então vamos lá. Onde é que está esse it? Ele está aqui em destaque. Ó. A questão facilitou um pouco para você. E logo no início, olha que coisa maravilhosa. Então, eu vou olhar agora para as alternativas e ver onde estão essas palavras. Né? Mexican está logo aqui de cara. Lembrando que tem que haver concordância. O que é isso, Maio? Quando você estiver vendo o sentido a qual o pronome se refere, antes de você pular para esse passo aqui no máximo de tradução, você tem que ficar atento à concordância. O que é concordância? É o gênero, o número. O gênero e o número. Até então a gente só está trabalhando com essas duas concordâncias. E a gente já falou sobre isso, né? Sobre as variações de gênero e de número. Gênero é masculino e feminino e número singular e plural. Aqui, ó, nesse caso, o it, na verdade, ele só se refere a coisas que estão no singular, porque o it é um pronome sujeito do singular. Tem que ficar atento a isso também, certo? E está concordando aqui, né? Só é meia, é uma meia só uma peça de meia. Se fosse socks, com S no final, aí seria duas peças de meia. E aí já não faria sentido se referir a sock aqui. Tem que estar atento a isso. E é uma coisa que está acontecendo aqui também, ó. Porque Mexicans é mexicanos, é o plural de mexicano. Mexicano é até o N de navio aqui, ó. Mexicano. Quando eu boto S, mexicanos. Então, o it, ele é singular, e mexicano está no plural. E outra coisa, gente, it é para coisa, né? Mexicano representam pessoas. Então não faria sentido nenhum ser a letra A. Peso crash. Olha o peso crash aqui antes. Aí vem esse PRI aqui no texto, que está depois do it. México, que também não aparece. Political problems. Political problems está onde? Não está aparecendo. Aqui, political problems, achei. Está logo depois também, mas lembra da dica que eu falei? Normalmente vai se referir a coisas que falaram antes. E se você já chutasse nessa alternativa, que é a B, você já acertaria. Só seguindo a mecânica da questão. E de fato, eu acredito que seja a letra B mesmo, de bola. Então vamos traduzir. Mexicanos podem agradecer ao peso crash. Que é isso? Peso crash. A queda do peso. Por uma coisa. For one thing. It has forced. Ou seja, ele forçou. O quê? O que forçou? A queda do preço. Do peso.
Então, forçou quem? Eles, os mexicanos, aqui pronome objeto, né? To confront, a confrontar the country's deep-seated political problems. A confrontar, o que é esse deep-seated? Deep é profundo, seated, o que isso significa? Profundamente arraigado. Então, confrontar os problemas políticos profundamente arraigados. Desapontados com a regra da festa, The Running Party, DPRI, deve ser algum indicador lá. They are demanding a truly first world government. Então, ou deve ser alguma organização, esse PRI. Eles estão demandando um verdadeiro governo, primeiro governo. É isso que ele está tratando aqui. Então esse it vai se referir ao que? Ao peso crash. Letra B. Só seguindo a mecânica você já resolveria essa questão. Certo? Então letra B de bola é a nossa resposta. Ok. Aí agora que na 14 você vai ver que não é mais o pronome it. A gente vai ver a respeito do pronome they, que também faz uma referência. Ok? Então, a concordância ela vai ajudar. Então, vai ajudar, a gente vai ver que todas as palavras estão concordando em número com they, então você vai precisar seguir a mecânica, então vamos seguir essa mecânica. Onde é que vamos primeiro? O primeiro passo é ir para as alternativas, certo? Vou para as alternativas, depois o que eu faço? Encontrar o pronome no texto. Encontrei o pronome no texto, localizar cada um dos trechos antes e depois. E aí para isso eu utilizo as palavras-chave que estão nas alternativas e também estão no texto. Então, results, vamos primeiro achar o they, né? Está no destaque aqui, facilitou sua vida. Está bem no meio do texto, olha. Então vamos lá. Results, está onde? Results está depois. Opa! Já não pode, talvez não seja essa. Man está antes, possa ser que seja essa. Questionnaires está antes, olha aqui, ó. Birthdays está depois. Então já elimino a A e a D, só seguindo a mecânica, né? Woman, que quer dizer mulheres, está antes. Ok, beleza. Agora eu preciso ver se essas palavras concordam, né? Concordam, estão todas no plural. Ok. Então agora eu preciso traduzir. Não tenho o que fazer não, eu preciso traduzir. Eu fiquei entre a B, a C e a E. Não é isso? É. Porque a D de dado e a A foram eliminadas. Elas são palavras que aparecem depois, né? Então vou traduzir e vou suspeitar que sejam essas três. Possa ser que sejam as que estão depois, pelo máximo de palavras que eu vou traduzir, mas mesmo assim eu já suspeito que seja uma dessas três, que é uma probabilidade mais alta, porque o pronome ele se refere normalmente a coisas que foram ditas anteriormente. Então vamos lá. Questionnaires, personality questionnaires, que são questionários personalizados, were sent, foram mandados out to more than 2,000 men, ou seja, foram enviados para mais de 2.000 homens e mulheres without prior selection, sem uma seleção antecipada, né, prioritária. When they were returned, ou seja, quando eles retornaram, quem retornou? Os homens ou as mulheres? Não. Os questionários, né? Então, uma dica aqui que eu poderia dar é o seguinte, que esse they aqui, ele não faz muito sentido ele se referir só a homens ou só a mulheres, entende? Porque todos os 2.000 aqui estão inclusos, né? Então faria sentido realmente a questionários. Porque se fossem só homens, teria que alguma coisa dizer aqui depois, né? O porquê, mas não faz muito sentido só pegar os homens e se referir a eles aqui, ou só as mulheres aqui, porque os dois estão aqui. Então não tem como ser nem esse, nem esse. Então, assim, né? Pensando
Lógico, por essa lógica também faria mais sentido ser a letra C. Mas vamos ver o restante do texto. Então, quando eles retornaram, eles queriam os questionários pessoais. Então, aqui, Michael, só está questionário. A resposta está certa? Tá, porque é a mais correta, né? Se fosse personality questionnaires, aqui também na resposta também estaria certo. Então, the birth dates, que seriam as datas de nascimento, were noted, foram anotadas, and the results were put through a computer. E os resultados foram colocados no computador. Pronto, então, de fato, aqui a minha resposta é a letra C de casa. Ok? Dá tempo de fazer mais uma. Vamos lá, a questão 15. Vamos lá, questão 15. Então, primeiro passo, localize o pronome no texto. Ele está aqui, ó. Vou para as alternativas. Vejo o que está antes e o que está depois. Sugar está antes. Eu acho que só vai ter sugar antes, viu? Então, realmente. Inerte. Ok. Mouth está depois. Refined sugar está depois. Something está antes. Olha aqui, ó. Então pode ser sugar or something. Saliva está depois. Que é uma palavra também parecida com o português. Parecida não, igual. A pronúncia também é bem parecida. Beleza. Então agora, tradução, né? Para a gente poder ver. Mas assim, só vendo o que está antes e o que está depois e indo pela mecânica, poderia ser duas respostas, né? Ou sugar ou something. E aí cabia você, traduzindo o máximo de palavras que você conseguir, fazer aí essa questão. Então eu sugiro você pausar e fazer. Beleza. Então vamos lá, vamos para a tradução. Quando nós comemos alguma coisa, something, com açúcar, in it, aí é um localizador de novo, ó, nele quem? Nessa alguma coisa. Não faz sentido aqui ser açúcar. Então veja, você só precisou se preocupar com a primeira frase. E sua resposta já está dada, que é a letra D de dado. E a gente continua aqui a tradução. Particularly refined sugar, particularmente açúcar refinado. Enzymes, que é uma palavra que parece com português, enzimas. Eu sugiro você anotar porque é da área da saúde. Localizador, enzimas na saliva, in the mouth, anote porque também é da área da saúde. Mouth quer dizer língua. In the mouth, não, perdão. Mouth quer dizer boca. Aqui, ó, boca. Língua é tongue. Isso aqui, língua. Ok, então na boca, begin to work immediately. Begin é o verbo to begin, que quer dizer começar. Começam a work. Work talvez você conheça, né? Trabalhar. Immediately, imediatamente. To change that sugar. Para mudar esse açúcar. Into a type of carbohydrate. Então, num tipo de carboidrato. Isso aí é área de saúde pura aqui, né? Biologia. Então, é a amilase salivar, né? Então é interessante essa questão aqui, porque é bem a cara da área de saúde mesmo. Letra D. Ok. Então, eu acredito que dá tempo fazer mais uma questão. Então a gente vai fazer mais uma. Ou, de repente, terminar essas duas aqui. Vamos ler. Temos o texto, o it, primeiro passo, localizar o it no texto. Epa, veio logo no final, olha que coisa boa. Você vai ter que traduzir um bocadinho. Vamos lá. Vamos seguir na mecânica, né? Olha as alternativas. Wholesale está aqui. Chinese Employee está aqui. Motorola Company. Motorola está aqui. Mas pode ser que tenha alguma relação. Esse number pananã está depois. Pode ser que não seja essa. E death aparece depois também. Então, muito provavelmente seja alguma dessas três. Certo? Motorola está aqui, ó, nome próprio. Ok. Então agora eu vou precisar traduzir. Se fosse seguindo a regra do mais próximo, seria o wholesale, letra A, certo?
Mas vamos lá. Employee é uma palavra que aparece lá nas dicas do curso TED. Onde é que ela está? Vou abrir aqui para você ver. Que é uma palavra mágica, né, digamos assim. É o verbo empregar. E aí a gente tem várias variações dessa palavra. Se quiser pausar o vídeo e anotar essas variações, eu acredito ser importante. E uma delas é essa, employee, que é empregado. Certo? Então, são essas variações aqui. Ok? Então, um empregado chinês, aqui é um adjetivo, né? Referente à nacionalidade. A nação é a mesma escrita do português, China. Localizei aonde ele? Na Motorola. Na Motorola Complaint. O que é esse complaint? Motorola Complaint. Opa. Então, na reclamada Motorola, deve ser nesse sentido. That the company had been cheated when it bought numbers wholesale for its own staff. Então ele trata o que? Então, o que foi que aconteceu? Então, um empregado chinês na Motorola complained, ou seja, reclamou que a companhia tem cheated é o que? Trapaceado, quando ela comprou, aqui é o passado do verbo comprar, comprou números wholesale. O que é esse wholesale? Em atacado, for its own staff, ou seja, para sua própria equipe. Por causa disso, então, por causa disso não, porque it was given numbers, porque ele, no caso ela, estava dando números. Então veja, esse it aqui, você precisa também apelar um pouco para a concordância. Se eu visse a respeito de concordância, eu já eliminaria o que? A letra B. Por quê? Porque Chinese employee, eu sei que é empregado chinês. Então, o it se refere a coisa. Não tem como você... o empregado chinês é um ser humano. Então, você já eliminaria a letra B e ficaria entre a letra A e a letra C. Só que a letra A gente já viu que é atacado, né? Ou seja, a gente arriscaria nela se fosse seguir na regrinha do mais próximo. Então, atacado, numbers wholesale. Ou seja, when it bought numbers wholesale. Ou seja, quando ela, né, a Motorola comprou números em atacado. Aí, because it was giving numbers, ou seja, porque ele ele tinha dado os números that all ended, que terminavam em, aí tem a numeração dos números aqui, que significa morte. Então, para eles esse número tem um significado de morte. Então, o sentido do texto todo é esse. Because it was given numbers that all ended in 4, ou seja, os números que terminavam em 4, que significa morte. Então, o funcionário ele reclamou por conta disso. E tem essa superstição mesmo na China. Ok. Então, esse it aí vai se referir à Motorola Company ou o atacado, como está aí. Então, because it was given numbers. Então, because it was given numbers. Então, você diria que é o quê? Letra C ou letra A? Eu marcaria a letra C. Por quê? Porque o it faz referência a uma coisa. E a coisa, no caso aí, que deu os números terminados em 4 foi a Motorola mesmo, né? E não ao atacado. Então veja que o sentido
ele ajudou um pouco a você detectar que não seria o que está mais próximo, mas o fato está se referindo à Motorola, a Motorola Company. Company quer dizer empresa, né? Ok, então, letra C de casa. Beleza, então terminamos aqui as nossas questões. Ficou faltando só essa aqui. Tenta pausar o vídeo, tenta fazer ela, certo? Qualquer coisa a gente leva ela também para a aula de dúvidas, para você conferir a resposta. E é isso. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e grande abraço.